Em 2100, a raça humana chegou à beira da extinção. Como chegamos a tal ponto? Um evento dessa magnitude não ocorre de uma hora para outra. Levou quase um século para a humanidade cair do ápice de sua civilização. Com o início do século XXI, as pessoas que outrora viam uns aos outros como os maiores inimigos passaram a ver o meio ambiente não mais como algo garantido, mas como algo mutável. Diversas teorias de mudança da natureza começaram a surgir, algumas sem nenhuma base, mas o consenso era de que o mundo estava mudando. Se isso era verdade ou não, nunca chegamos a saber, porque algo muito mais destrutivo que a natureza foi capaz de trazer nosso planeta natal para a destruição: a guerra. Com a desculpa de proteger o meio ambiente, diversos países ricos passaram a invadir países com uma flora e fauna mais preservadas. Novas leis de extração e utilização dos recursos naturais haviam sido implantadas, restringindo muito o acesso da população comum à produção de riqueza. À primeira vista, a justificativa dada era satisfatória para muitos, mas com o vazamento de informações acerca da extração de recursos naturais pelos governos que intervieram para proteger esses espaços, o clamor popular e a revolta dos que se sentiam enganados só cresceu. Porém, o estopim ainda estava por vir. Quando o incêndio assolou uma floresta no continente africano, sob domínio chinês, os Estados Unidos usaram isso como desculpa para invadir o continente e expandir sua zona de influência. Se esse incêndio foi natural, um descuido do governo chinês, ou mesmo uma sabotagem proposital do governo americano, nunca ficamos sabendo. Mas a guerra entre as duas superpotências já estava prenunciada. Se esse incidente não tivesse ocorrido, sem dúvida, outro teria sido a causa. Logo, o mundo mergulhou em uma terceira guerra mundial. Porém, desta vez, os lados não eram somente 2 ou 3. A princípio, a União Europeia apoiou os Estados Unidos. Porém, com o gasto bélico subindo rapidamente e a recusa do governo americano de liberar a extração de recursos do Novo Mundo, eles abandonaram o lado americano para buscar seus próprios domínios. Enquanto isso, os países subjugados se revoltaram contra as potências globais, aproveitando sua fragilidade por causa da guerra. A União de Países da América Latina tentou, com algum grau de sucesso, expulsar as tropas norte-americanas apenas para serem surpreendidos pelo governo australiano. E a cada troca de poder, leis ainda mais restritivas dificultavam o acesso aos recursos naturais. Enquanto isso, na África, o domínio chinês estava obtendo sucesso, até que uma revolta na Índia fez com que todos os planos do ditador fossem por água abaixo. Achando-se superiores, as tropas africanas atacaram a Europa, que estava muito ocupada em disputar o controle da Rússia com a China. E é claro que isso é apenas uma visão continental. Dentro de cada nação havia conflitos entre grupos de todos os lados. Curioso que foi a guerra, não o uso desenfreado dos recursos naturais, que queimou até a última gota o combustível fóssil. E, por ironia do destino, foi exatamente essa escassez que causou o fim do que era chamado de mundo moderno. Porém, não da maneira que você está pensando. Na busca por fontes alternativas de energia, cientistas conseguiram separar matéria da antimatéria e, dessa forma, ao provocar colisões dessas partículas, foram capazes de extrair partículas de graviton. O graviton era uma partícula que, quando recebia uma carga magnética, alterava a gravidade. Com ela, seria possível produzir energia elétrica através de hidrelétricas de forma praticamente infinita. Por um momento, o sorriso voltou aos rostos das pessoas. A esperança no fim da guerra nunca pareceu tão real. Entretanto, é quando a chama da esperança ressurge que você está mais propenso a se queimar.
Alguns meses após o anúncio da descoberta, um teste que deveria ter sido secreto acabou nas páginas de todos os jornais. Os Estados Unidos criaram a primeira bomba de gravitons. A bomba G não era destruída, não irradiava, não queimava, ela simplesmente aumentava a gravidade de uma certa área em 1000 vezes. 4 vezes a gravidade da superfície do Sol. Qualquer coisa nessa área era instantaneamente esmagada pelo próprio peso. Porém, o mais mórbido de tudo era que, por causa da imensa pressão, cristais se formavam na superfície do solo e qualquer matéria orgânica virava diamante. O terreno onde foi testada a primeira bomba G se tornou uma superfície completamente plana até onde a vista alcança, encrustada de diamantes. A partir daí, virou uma corrida contra o tempo para saber quem seria o primeiro a causar a destruição global. Mas surpresas sempre vêm de onde você menos espera. No que provavelmente foi um acidente, a Austrália estava fazendo um teste com a bomba G, disparando na direção da China. Porém, seu alvo não era o continente, mas uma área no Oceano Índico. Acreditando ser um ataque direto, o governo chinês disparou diversas bombas G em direção a alvos ao redor do globo, que foram rapidamente respondidas com o envio de outras bombas G dos demais países. Essa reação em cadeia, o que viria a ser conhecido como Dia G, em 14 de outubro de 2087, o mundo acabou. A população humana, que havia chegado próximo aos 10 bilhões em seu auge, viu seu número reduzido pela guerra e, agora, restavam menos de 1 bilhão de pessoas. Não somente isso, várias espécies animais e vegetais haviam sido erradicadas. Ficou claro que a vida no nosso planeta estava próximo a seu fim. Em busca de solucionar o problema da escassez, cientistas localizaram 2 planetas capazes de aceitar a vida humana, porém em pontos opostos da galáxia, o H Beta 5 e ZA Gama 9. Seguindo essa descoberta, os recursos disponíveis passaram a ser direcionados na construção de espaçonaves capazes de cruzar o cosmos em direção a esse novo lar. Todavia, a humanidade dizimada pelos horrores da guerra estava dividida. De um lado, aqueles que acreditavam que a falta de um controle estatal na utilização dos recursos havia causado o fim da Terra. Do outro, muitos culpavam os governos por toda aquela matança. As diferenças eram tão grandes que a vida em sociedade havia se tornado insustentável. A solução encontrada foi a divisão dos 2 grupos, que na época ficaram conhecidos como comunistas e capitalistas. Cada grupo iria para um planeta diferente, fundar uma nova sociedade, seguindo padrões completamente distintos. Os comunistas visavam criar uma sociedade ideal, completamente igualitária, livre de armas e preconceitos, e preservando a natureza. Entretanto, os capitalistas queriam formar uma sociedade livre de qualquer intervenção coercitiva, fosse por governos ou indivíduos, seguindo as leis de mercado e respeitando a propriedade privada e os direitos naturais. Ambas as frotas, construídas utilizando tecnologia de graviton em seus motores, abrigavam 1 milhão de pessoas cada. Elas eram equipadas com um computador central capaz de tomar as decisões necessárias enquanto as pessoas eram mantidas adormecidas em suspensão criogênica até chegar em seu destino. Embora as naves fossem idênticas, os capitalistas optaram por outra abordagem. Decidiram separar o computador central em 2 partes, cérebro e cerebelo, que agiam independentemente um do outro. Cada decisão necessária deveria ser tomada pelo cérebro e apresentada ao cerebelo, que, após confirmar, enviaria a ordem para o restante da nave. Caso o cerebelo recusasse a decisão, ele apresentaria uma alternativa para ser analisada pelo cérebro, e assim sucessivamente até que o comando fosse executado. Caso mais de 1 segundo se passasse sem qualquer decisão do computador central, um sistema de análise faria uma varredura de ambos os sistemas para verificar se há algum defeito. Caso fosse detectado, ou se um dos 2 sistemas parasse de funcionar, o outro ficaria encarregado de dividir seu poder computacional em 2 partes que assumiriam a função dos 2 sistemas. Se os responsáveis das naves comunistas sabiam ou não desse plano, não podemos dizer. Ainda que soubessem do projeto,
seria considerado inviável, já que a humanidade estava correndo contra o tempo. A extinção de várias espécies desestabilizou a flora e fauna numa escala global. O projeto precisava ser terminado antes do completo colapso do ecossistema do planeta. Porém, apesar do trabalho extra, as naves ficaram prontas poucas semanas depois. Então, no ano de 2100, finalmente a espécie humana deixaria a Terra. Os comunistas estavam decididos em pegar o planeta UH-Beta 5, que era mais próximo. Então, restou aos capitalistas se direcionarem ao planeta ZA-Gama-9. Assim, cerca de 900 naves partiram em direção ao planeta UH-Beta 5, que ficou conhecido como Equality, e aproximadamente 100 naves rumaram ao planeta ZA-Gama-9, batizado de Prime. Todos estavam inconscientes durante a viagem, então, somente ao chegar em seu destino, puderam ver os resultados de sua jornada. O planeta Equality foi o primeiro a receber vida humana, no dia que viria a ser conhecido como 1º de janeiro do ano 0. Porém, das 900 naves que saíram da Terra, pouco mais de 700 chegaram ao planeta, e pelo menos 100 delas tiveram dificuldades no pouso, o que causou uma perda média de 50% dos seus tripulantes. Alguns anos depois, finalmente os capitalistas chegaram a Prime. Porém, antes de pousar, um dos motores de Graviton da nave Capitânia foi desencaixado e disparado em direção ao solo do planeta, sobrecarregando durante a entrada da atmosfera, atingindo o solo de forma similar a uma bomba G. Dessa forma, o pouso das espaçonaves foi muito mais fácil, já que o solo estava plano e estável para a descida dos tripulantes. Essa ideia não havia sido planejada, mas veio diretamente da rede neural, resultante da conexão de todas as inteligências artificiais das naves. Ao final, as naves somaram 32 cérebros defeituosos e 22 cerebelos danificados. Nenhuma vida humana se perdeu. Mas tudo isso é apenas uma parte da Guerra dos Planetas.